Salve, salve, galera! Vamos nessa? Professor Jadiel Vargas aqui, ó, com vocês, através do que, ó, do canal, né, o Exatas Aprovação aqui no YouTube, então o canal Exatas Aprovação, lá no Instagram também, a gente, né, tem, né, desenvolve algumas atividades lá, Professor Jadiel Vargas. Ok, continuando ainda com o sistema de numeração, o que a gente vai destacar aqui agora especificamente? Ó, ordens e classes. Ordens e classes. Como funciona essa divisão aqui? Quando a gente observa um número, a gente pode separar aí para contar as ordens e para a gente também contar essa quantidade de classes, né, que o número aí ele, né, está dividido, né, que se divide esse número. Perfeito? Ok? Então vamos lá, ó. Primeiro, a contagem. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que ficar aqui atento é o seguinte, ó, a contagem é sempre, ó, a contagem é sempre, viu? É sempre da direita para esquerda. Então, da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda, ok? Perfeito? Então, essa contagem da direita para a esquerda. Então, como que a gente começa a contar aqui, ó? Então, esse 5 aqui, ele vai ser o quê? A primeira ordem. Então, ó, primeira ordem. Perfeito? Esse 7 aqui, ó, é a segunda ordem aqui. Então, ó, o algarismo da segunda ordem é o algarismo 7. O 6 aqui, ó, terceira ordem. Então, o algarismo da terceira ordem é o algarismo 6. Esse 0 aqui, ó, é a quarta ordem. Então, o algarismo da quarta ordem é o algarismo 0. Esse 1 é a quinta ordem. Então, o algarismo aqui, ó, da quinta ordem é esse algarismo 1. Em relação a classes, como que a gente vai fazer o processo da contagem de classes aqui, ó? A classe aqui a gente vai pegar, ó, de 3 em 3. Então, a gente vai dividir aqui, ó, né, em blocos de 3. Se não tiver 3, professor, a gente pega a quantidade que tem, no caso aqui 2. Então, observação importante aqui, ó. O que a gente tem aqui, né? A ordem, vamos colocar assim, ó, cada ordem corresponde, cada ordem corresponde a um algarismo, ó, corresponde a um algarismo. Cada ordem corresponde a um algarismo. Agora, ó, cada classe corresponde a 3 algarismos. Então, cada classe aqui corresponde a 3 algarismos, ó, 3 algarismos. Professor, mas se não tiver 3, né, no caso ali, ó, tinham 10, 2, dá para formar a classe, né? Dá para formar a classe, sim, com certeza. Então, o que ocorre aqui, ó? A gente tem aqui o quê? A primeira classe, né? Então, esses primeiros 3 algarismos aqui, ó, da direita para a esquerda, então aqui a gente tem o quê, ó? A primeira classe. Então, 3 algarismos aqui, primeira classe. A gente conta mais 2, então esses 2 algarismos aqui pertencem à segunda classe. Então, esse número, ó, tem 2 classes. A primeira classe, ela está completinha, com 3 algarismos. A segunda classe, não. A segunda classe aqui, a gente só consegue observar 2 algarismos. Ela não está completa aí com os 3 algarismos. Ok? Perfeito? Beleza? Olha só. Aí se eu pergunto assim, ó, diante dessa circunstância, desse número assim, ó, se eu perguntar assim, o algarismo que pertence, né, ó, o algarismo 7 pertence a qual ordem? Qual ordem? Lembra que a gente começa a contar sempre o quê? Da esquerda para a direita, ou professor, da direita para a esquerda, não é isso? Exatamente, ó, da direita para a esquerda. Então, a contagem é sempre da direita para a esquerda. Então, veja, ó, o algarismo 7. Então, uma, duas. Então, veja, ó, esse algarismo 7, ele pertence a qual ordem? Ordem, segunda ordem, ó. Então, ele pertence à segunda ordem, ok? Beleza? Pronto, então veja, ó, que está falando sobre o algarismo
7. Então, ó, a gente está destacando aqui esse algarismo, ó, 7. Perfeito? Ó, o algarismo 7. Então, para chegar até aqui, a gente contou 2. Pronto. Agora, a gente está, né, que está perguntando, ó, o algarismo 0. Então, a gente tem que chegar, ó, até o algarismo 0. E aí, para a gente chegar nesse algarismo 0 aqui, a gente vai contar quantos, ó? Veja, 1, 2, 3, 4. Agora a gente conta 4, ó. Para chegar até o algarismo 0, a gente conta 4 aqui. Então, quer dizer o seguinte, ó, que esse 0 aqui, ele está onde? Na quarta ordem, ó, quarta ordem, perfeito? Ok? Certo. E o próximo aqui, o próximo é o algarismo 1, ó. Então, a gente tem que contar até chegar a esse algarismo 1. Então, contando aqui, quantas ordens a gente consegue aqui, ó? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para chegar nesse algarismo 1, a gente conta o quê? 5 ordens. Então, quer dizer o seguinte, que ele pertence à quinta ordem, ó. Quinta ordem. Beleza? Ok? Tranquilo? Show de bola, né? Bem prático, bem interessante aqui. Certo, mas vamos aumentar esse número? Nossa, professor, agora o número ficou muito grande, enorme. Certo, mas aqui é a mesma ideia que a gente trabalhou lá na relação anterior. Lembrando que a gente começa a contagem sempre o quê, ó? Da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda. Então, é sempre nessa ideia aqui, ó, direita, esquerda. Então, a gente vai sempre trabalhar, né, nessa relação, ó, direita, esquerda, da direita para a esquerda, ok? Então, veja o seguinte, ó, quando a gente começa essa contagem aqui, o que que a gente vai observar aqui, ó? A gente vai observar o seguinte, ó, primeira ordem, não é isso? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, então, ó, na sequência, a gente vai sempre contando. Quinta ordem, então, quinta ordem, sexta ordem, então veja que a gente vai sequencial, né? Não pula nada. Sétima ordem, oitava ordem e nona ordem, ó. A ordem de número 9, então nona ordem. Perfeito? Ok? Então veja que a ordem, ó, é cada algarismo. A gente conta aqui de acordo, né, com a sequência aqui, cada algarismo. Pronto. Já a classe, lembra que a classe a gente divide o que? A gente pega, ó, de 3 em 3. Então, a gente pega aqui, ó, separa 3. Depois, novamente, a gente vai separar aqui, ó, mais 3. É de 3 em 3. Então, 0,85 fica numa classe, 210 fica em outra classe. E 730 aqui fica em uma outra classe, ó. E a mesma relação da direita para a esquerda. A gente começa essa contagem das classes. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Primeira classe está completa. Cada classe pode ter no máximo 4 algarismos. Né? No máximo 4 algarismos. Mas eu só posso mudar de classe quando eu completar, ó, 3 algarismos em cada classe, né? Então, cada classe pode ter no máximo 3 algarismos. Pronto, quando eu completo 3, eu pulo para a próxima classe. Então, a próxima classe aqui, ó, é a segunda. Então, segunda classe. Então, pulando, contando 3, pula para a próxima classe. E aí a gente tem o quê? A terceira classe. Veja que todas as classes aqui estão completas, ó. Primeira classe completa, segunda classe completa e terceira classe também está completa. Todas as classes estão completas aqui. Perfeito? Diferente da outra situação, ó, nessa situação aqui, a segunda classe ela está incompleta, ela só possui 2 algarismos. Mas eu não posso mudar a classe enquanto não fechar ali 3 algarismos para cada classe. Conta 1, 2, 3, aí salta para a próxima classe. 1, 2, 3. Se a última, essa última que a gente está contando, não tem 3, não tem problema. Você fecha a classe, se tem só 1, tem 2, né? Pode fechar a classe incompleta, com a quantidade incompleta de algarismos. Perfeito? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Perguntas, né? Vamos ver para as perguntas aqui, como vai
funcionar aqui agora, ó. O que está perguntando aqui, ó? A primeira pergunta é o seguinte: o algarismo 8 pertence a qual classe, ó? Veja que a gente está falando do algarismo 8. Veja que a gente está fazendo referência aqui, ó, ao algarismo 8. Só que está perguntando a classe. A classe, não é isso, ó? Está perguntando a classe. Lembrando que esse processo de contagem sempre da direita para a esquerda, ó, a contagem da direita para a esquerda. Só que é classe. Classe é de 3 em 3, ó, a gente conta de 3 em 3. Então, isso aqui pertence o quê? À primeira classe, ó, a primeira classe. Então, o 8 pertence, ó, à primeira classe. Então, não confundir classe com ordem. Classe com ordem. Aqui, ó, está perguntando qual a classe. Primeira classe. O algarismo 7 pertence a qual classe? Ó, novamente, está perguntando sobre a classe. O algarismo agora é o 7, ó. O algarismo 7. 7. Professor, então vamos lá. Se é a cada 3, eu vou contar 3 aqui para fechar uma classe e vou contar mais 3 aqui para fechar uma classe. Então, esse algarismo 7 aqui, ó, 1, 2, 3. Isso aqui está onde? Na terceira classe, ó. Está na terceira classe. Então, o algarismo 7 na terceira. Veja que o algarismo 8 estava na primeira. Agora, o algarismo 7 está onde? Na terceira classe. Então, ó, terceira classe. Pronto. Perfeito? Beleza? Show de bola. Última perguntinha aqui. O algarismo 1 pertence a qual classe? Ó, novamente está perguntando a classe, então tem que ter cuidado, porque às vezes a pergunta é sobre a ordem. Nesse caso aqui, a pergunta específica aqui está falando sobre classe, ó. E aí, o algarismo 1, ó, localiza o algarismo 1 lá. Qual é a classe que esse algarismo 1 está? Ô, professor, na segunda, ó, tá no segundo bloquinho de 3 aqui. Exatamente. Cada classe corresponde a um bloquinho de 3, ó. Então, está na segunda classe. Perfeito? Ok? Então, cuidado, porque aqui, ó, tá perguntando sobre classe. As perguntas aqui é sobre classe. Então, ó, veja que a resposta aqui é o que está onde? Na segunda classe. Ok? Perfeito? Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Então deixa aquele like maroto, né? E bons estudos!